Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Fernando Camargo, eu sou coach. Eu estou aqui para te dar a 10ª dica sobre o GED. Você vai adorar essa dica, então já sabe. Dá o seu joinha, curte aqui esse vídeo, se inscreve no meu canal para a gente poder ver a nossa dica, ok? Já fez? Então tá bom, vamos prosseguir. Bom, a dica de hoje vai ser sobre o capítulo que é Self-Coaching versus coaching tradicional, e você vai ter que falar como se fosse um subtópico sobre o Self 1 e o Self 2, ok? Então, vamos ver aqui na minha tela, eu vou compartilhar a tela com você e já vou te dar as dicas. Um minutinho. Beleza, antes, já deixei aqui na agulha para você poder participar do formuláriozinho que eu deixei para você no site. É só você entrar, vou deixar o link do site aqui embaixo. Você entra, preenche essa pesquisa. Olha só que bonitinho que eu fiz para você. Preenche essa pesquisa, ok? E aqui tem o link das dicas que eu dei. Eu fiz até a 9, essa é a 10ª. E eu vou estar falando hoje sobre o Self-Coaching e Self 1 e Self 2, ok? Então, vamos lá. Antes eu vou mostrar para vocês aqui as orientações. Essas aqui são as orientações para o GED, né, para o grupo Ser Coach 3, mas ela serve também para o Ser Coach 4. Aqui fala do Self-Coaching. O que você tem que falar nesse tópico? O que é o Self-Coaching? Qual a diferença entre o coaching tradicional e o Self-Coaching? Aproximadamente 1, 2 páginas, enfim. E como uma quebra, como se fosse um subtópico, você vai falar do Self 1 e do Self 2. Explicar o diálogo interno, englobando os hemisférios cerebrais, ok? Bom, então vamos aqui, eu vou dar uma dica mostrando para você como que eu fiz aqui no GED. Esse é o meu GED. Nem adianta pedir que eu não vou enviar, tá, gente? Só estou te mostrando como é que eu fiz para você ter uma ideia, ok? Então, vamos lá. Capítulo 4 vai ser o capítulo 4 do seu GED. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Vai que temos colegas que estão olhando o celular, né, para ficar um pouquinho melhor. Capítulo 4 vai ser o capítulo principal, Self-Coaching, o capítulo secundário, Self 1 e Self 2. Vamos dar um pulinho nesse capítulo. Então, você vai falar do Self-Coaching, você vai falar dos princípios do coaching, você pode pegar isso no site do IBC, na própria aula, quais são os princípios, o que é o Self-Coaching, né? Mas a grande tônica desse capítulo é você falar qual é a diferença do coaching tradicional para o self-coaching do IBC. Bom, eu coloquei aqui duas questões relacionadas, primeiro, à técnica e na aplicação das ferramentas como sendo o foco do coaching tradicional e a dissociação do mundo interior e do mundo exterior. Deixa eu voltar para mim provisoriamente. Então, o que se quer falar com isso? Quando você estiver fazendo esse capítulo, para você poder escrever melhor, o que você vai fazer? Eu gosto muito de trabalhar com rascunho. Você pega uma pranchetinha, escreve o seu rascunho e você coloca self-coaching. O que é o self-coaching do IBC? Você procura, tem nas aulas, é o coaching que olha a alma do ser humano. O Zé Roberto fala muito sobre isso, de você olhar para dentro, que o ser humano tem luzes, as intenções positivas do ser humano, mesmo quando eles cometem alguma incongruência, que o ser humano ele é um ser de luz, enfim. O self-coaching, ele também tem um foco nessa essência do ser humano e que você mudando a percepção do ser humano, você vai mudar, consequentemente, o desempenho dele, o resultado. Então, o foco do self-coaching é na percepção, é na visão de mundo, é no próprio ser humano se autoanalisando. Por isso que depois nós temos aquela pirâmide do processo evolutivo. Já o coaching tradicional, segundo a ótica do IBC, o coaching tradicional ele foca muito na técnica, ele foca muito nas ferramentas, ou seja, o foco é em aplicar ferramentas, e também o coaching tradicional
ele tem uma pegada que é resultado. Ele quer saber do coach para fora, como é que ele se relaciona com o mundo exterior. Já o self-coaching do IBC, o foco trabalha muito mais na essência do que na mecânica das ferramentas, por exemplo. E o foco do IBC é na pessoa interior. Se você escrever o que eu estou falando, mais umas copiazinhas, por exemplo, quando você estiver assistindo a aula do Self 1 e Self 2, você olha lá no meu mapa da mina que eu tinha dado para vocês. Quem não sabe, depois pergunta para mim aqui nos comentários ou no WhatsApp que eu relembro. Mas aí você começa a anotar assim, o que você viu na aula, sobre o que é o coaching segundo o IBC, o que o Zé Roberto fala, como que é o coaching o self-coaching do IBC, e você vai poder colocar ali a sua definição e fazer esse contraponto entre o coaching tradicional e o coaching do IBC. Com certeza você vai escrever 1, 2, 3 páginas sobre isso. Beleza? Mas agora nós temos o subtópico, que é falar do Self 1 e Self 2. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Olha só que legal. Você pode colocar aqui, por exemplo, aquela ilustração que vem no material, falando sobre os hemisférios. O esquerdo, que é o Self 1, que ele é mecânico, lógico, temporal. Você pode falar do hemisfério direito, que é o criativo, atemporal, o Self 2. Então, esquerdo, Self 1, direito, Self 2, e como é que eles se correlacionam nesse diálogo interno. Você pode, inclusive, citar aquele vídeo da Jill Taylor, como que ela concatena as ideias do problema que ela teve no cérebro e como que ela conseguiu superar, das características do hemisfério direito nas características do hemisfério esquerdo, fazer um contraponto, como que funciona essa lógica do diálogo interior. E aí, se você começar só a escrever, primeiro, quais são as características do Self 1, qual é o hemisfério do Self 1? Esquerdo. Quais são as características do Self 2? Qual é o hemisfério cerebral do Self 2? Direito. Como que ele se contrapõe? O presente, por exemplo, o Zé Roberto fala muito sobre isso. O presente, quem vive o presente? O Self 1 ou o Self 2? Entenderam? Quem vive no passado e no futuro? O Self 2 ou o Self 1? Ok? Então, comece a escrever isso. Só do que eu estou te falando já vai dar uma página. Se você olhar nas aulas, você já vai escrever 2 ou mais. E acabou. Capítulo do GED. Self-coaching versus coach tradicional. 1 página, 2 páginas. Pegou essas dicas, escreve, está feito. Self 1, Self 2. Lado esquerdo do cérebro, Self 1. Lado direito do cérebro, Self 2. Fala das características de um do outro, dos contrapontos, desse diálogo interior. E pronto, já deu 1, 2 páginas. Próximo capítulo do GED, estamos concluindo o nosso GED. Essa era a dica de número 10, estamos na metade do caminho, faltam mais 10 dicas. E eu vou te ajudar a concluir esse GED, ok? Mas olha, para tudo, primeira coisa que você tem que fazer, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal. E segunda coisa que você tem que fazer, vai lá e faz. Não fica só achando bonitinho que eu estou te falando. Mão na massa. Vai lá, senta, pega uma prancheta, pega o seu computador e digita, faz o seu papel. Porque é você fazendo, botando em prática as minhas dicas, que você vai ter dúvidas. E tendo dúvidas, traz que a gente soluciona. Quero todo mundo terminando esse GED, hein? Tô de olho em vocês. Valeu. Meu nome é Fernando Camargo, eu sou coach. Forte abraço e até a próxima dica. Curte, hein? Tchau.